Seja muito bem-vindo ao canal Samuel Batista de Aziel, a dupla aqui de dois, né, Samuel? É isso aí. E nós estamos aí iniciando o nosso podcast. Como é que vai ser chamado o nosso podcast? O Bom do Sertanejo. O Bom do Sertanejo. E a ideia é, de fato, a gente falar de música. Música sertaneja, o melhor da música sertaneja. Bem, e para iniciar esse podcast, a ideia desse podcast é, de alguma forma, a gente abordar assuntos e também trazer algumas entrevistas com os artistas da nossa região, né, Samuel? É isso aí. Trazer os artistas da nossa região aí, que às vezes não tem uma visualização tão boa assim, né? Então a intenção é a gente fazer com que seja mais unida essa classe, mais vistos, né? E mais divulgados também. Tem tantos bons artistas na nossa região que de alguma muito, forma merecem uma notoriedade do público, e a gente sabe que a internet está aí para isso, para trazer à tona os talentos da nossa região. É isso aí. E falando de talento, nada melhor do que abrir essa entrevista essa com é top, né, cara? o melhor produtor da região. É simplesmente o mais top da galáxia aqui. A gente tá assim, ó, lisonjeado, nossa primeira, assim, iniciando com chave de ouro. E é com muita alegria que nós apresentamos quem? Ademir Ferrari. Apresentando o nosso primeiro podcast. E Ademir, como é que você tá, cara? Tô bem, tô bem. Primeiramente agradecer então, né, aos meus amigos. Isso, a gente agradece, né? É um prazer. Não, cara, e tudo tem um começo. Verdade. E começar com pessoas do bem, que é aquilo que eu sempre falo, é fantástico. Então, pra mim tá sendo um prazer. Show de bola. Bem, gente, uma rápida, como a gente pode dizer, uma ótima apresentação sobre Ademir. Quem é Ademir Ferrari? Quem é o Ademir Ferrari, cara? Era um sonhador, fascinado por música, que hoje vê com outros olhos, né? Com uns olhos de negócio, principalmente. Eu acho que, principalmente nesse ano, eu consegui separar e ter uma visão diferente do que é sonho e do que é realidade, do que é sonho e do que é negócio. Então, esse ano agora, com a ajuda de uma pessoa muito especial, que é a minha namorada, eu pude ter essa visão, deixar de só sonhar. Verdade. A música faz muito isso com a gente, né? A música, ela leva a gente num transe. E às vezes tira até a gente um pouco da realidade. Isso. Isso é muito legal, ter saber equilibrar as coisas. Exato. Então agora o Ademir é um Ademir que saiu daquele lugar de sentimentalismo musical e hoje é um empreendedor, é isso? Sim, exatamente. A vontade de fazer bem feito, o amor pelo trabalho, o amor pela música, esse continua ali, né? Só realmente como é isso que eu te falei. Essa questão de separar o que era sonho, o que era fantasia, o que sempre ficou em sonho, né? Conseguir separar e olhar com os olhos diferentes. Volto a frisar, o amor pelo trabalho e pela seriedade no trabalho continua ali, só que com um olhar diferente, né? Sim. E com um olhar para prosperar, tanto para mim, tanto com quem que eu trabalho, né? Para que essa pessoa também possa ter essa visão, né? De não levar só como um sonho a música, né? Legal. É isso. Show. Como começou a história do Ademir na música? Cara, onde começou? Onde? Como? Eu me lembro como se fosse hoje, tá? A gente, como muitas pessoas de famílias simples, humildes, né? E eu me lembro que o meu primo tinha um tecladinho pequenininho lá, e eu ia na casa dele uma vez ou outra, lá na casa da minha tia, só que ele tinha um ciúme daquele teclado, ele não deixava a gente colocar a mão. E eu ia lá, cara, a música desde pequeno, já tava ali, alguma coisinha já saindo naquele tecladinho de brinquedinho e tal. E sempre, meu irmão também sempre gostou de música. Meu irmão tinha som mecânico na época, era muito forte essa questão de som mecânico, se contratava som mecânico para as festas, né? Olha só. Então levava lá o PA, nem era PA na época, se falava as caixas de som, os equipamentos, lá e largava música e tocava. Então meu irmão sempre fez isso, e eu sempre envolvido lá com meu irmão. Meu irmão era um sonhador
da música, porém não tinha dom. Então, comprava teclado, isso e aquilo, fazia aula, mas não ia, assim, com a facilidade pra música. E como ele também tinha o teclado, me lembro também muito de vários sábados à tarde, assim, eu saí da casa da minha mãe, que era perto da casa dele, já era casado e tal. Eu criança, sei lá quantos anos, ia na casa dele lá sábado à tarde, ele ia dormir e deixava o teclado pra mim ficar brincando lá. Daí era um teclado um pouco maior, cara. Então começou desde ali, cara. Desde criança já, essa coisa pela música e tinha um dom. Começou a tocar, transferido para as noites, como Isso, é que foi? e aí, como meu irmão sempre tinha essa questão da música ali, fui crescendo no meio disso, e foi se passando o tempo. Aí me lembro que a gente se reunia aos sábados à tarde na casa do meu irmão daí já com mais pessoas. Meu irmão tinha uma bateria velha lá, e contrabaixo, então reunia os amigos e a gente ia lá fazer um barulho. E aí a gente falou, cara, será que a gente não consegue tocar em algum lugar? Né? E a gente estava praticamente quase todo sábado à tarde lá fazendo barulho e tal. E aí foi que a gente partiu na época com teclado, guitarra e voz, assim. Essa coisa do teclado com ritmos, né? E aí me lembro que a gente tocou a primeira vez, eu acho que eu tinha 14 anos, eu acho, 15 anos, uma coisa assim. Num Pesque Pague não. Num clube de piscinas que tinha, essas piscinas que você ia tomar banho, coisa assim. Era uma prima nossa que tinha, ela falou, vocês não querem vir aqui um dia à noite? Aí fomos lá. E aí começou ali. Começou e tal, e foi. Aí meu irmão começou a correr atrás de festa, a gente começou a ensaiar muito mais, aquela coisa e tal. Começamos a tocar festa de igreja, nesse estilo, teclado com ritmo, aí tal, e foi indo. Aí depois a gente botou um baixista junto. Aí depois, aí botou um baterista, daí já saiu o ritmo do teclado, e foi. E a gente tocou anos, assim, essas coisas de festa de igreja, casamento, nesse estilo, assim, né? Bateria, contrabaixo, guitarra, teclado e voz, assim. E a gente tocou muitos anos, assim, muitos anos mesmo, com o meu irmão. E aí depois eu saí e fui para outras bandas e por aí foi, né? Essa daí foi teu início como músico? Foi assim. meu início como músico. Legal. Foi meu início como músico. E o Ademir, né? Como produtor, quando foi que começou? Cara, então, eu acho que com 18 anos por ali, talvez um pouquinho mais ou menos. Foi cedo também. Foi. Sim, porque eu toquei anos com meu irmão, depois saí, comecei a tocar em bandas maiores, tal, que daí já tinha sopro nas bandas, tal. E aí fiquei sabendo de um tal de programa que gravava música, né? Uma coisa que eu não entendi, mas como é que gravava, né? E aí bateu essa curiosidade de como que gravava, que programa que era que gravava. Até que eu descobri que na época lá a gente tinha, lógico, tinha outros programas, mas eu não conhecia, mas na época lá o que eu tinha era o Sonar. Sonar, famoso Sonar. E aí dei um jeito lá de pegar o programa, instalar no computador e comecei a fuçar desde lá, gravando. Foi. E ali, cara, essa questão ali da gravação também ali já me cativou bastante, já naquela época lá. E aí, sempre me dedicando a isso e tocando. Só que essa questão de gravação, cada vez mais me envolvia. Eu fui cada vez mais para esse lado. Até que chegou num ponto de que era tipo assim, a banda ia ensaiar, chegava, por exemplo, o ensaio era quinta-feira. Quarta-feira à noite eu não tinha tirado música ainda, porque eu tava ali. Preso nesse lance. E aí, cara, só foi até que aquela coisa, é início, né? Então tu vai indo, vai praticando, até que tu começa a passar a gravar primeiros trabalhos da região, né? Sim. Então eu me lembro que a primeira banda que eu gravei foi aqui de Indaial, a gente gravou um CD. E aí só foi, cara. Hoje você faz parte da banda Tropical, é isso? Hoje eu faço a produção. Faz a produção da banda Tropical. Isso, eu trabalhei na Tropical por 7 anos. Né? 7 anos. 2 anos, 1 ano e pouco praticamente de pandemia, né? Mas no total foram 7 anos. Até que novo ciclo na minha vida e optei por parar,
né? Então eu já toco lá desde os 14, 15 anos, né? Sempre fora, viajando e tal. E aí eu saí da banda como músico da Tropical, mas continuo fazendo a produção da banda. Entendi. E, Ademir, hoje você é um dos sem tão lisonjeiro, mas vamos falar a verdade, você é o cara mais procurado hoje para gravar os sertanejos aqui da região, certo? Acredito que tem. O nome o meu nome é citado deixa ali. Deixa eu te falar uma coisa. Esse cara é teu fã. Sou fã. Não, ele é teu fã. Sou fã. Obrigado. Seu beijo. Eu conhecia até ele. Eu conhecia outros, né? Aham. Ele, não, cara, tem o Ademir. Tu não conhece o Ademir? Não conheço. Vamos lá. Daí Não, mas é verdade. Mas esse O cara povo é que tá fã me dele. vendo aí sabe que o Ademir aqui hoje é um dos caras mais requisitados para gravar a galera do sertanejo, mas o teu início não foi, Não. certo? E como é que foi essa tua imersão dentro da música sertaneja, hoje sendo o cara procurado Sim. para gravar os cantores sertanejos? Sim. Como é que foi essa tua imersão? Eu acho que teve muito a ver com minha carreira como músico. Eu toquei por anos em banda de baile. Então eu já iniciei Só que gravando. tem uma diferencinha, né? Tem. Eu iniciei minhas gravações gravando banda de baile, né? E aí teve a passagem de banda de baile para grupo, onde é que tipo grupo vaneira, coisa assim, não é? A gente fala grupo gaúcho, mas não era gaúcho, né? Mas é nesse segmento. Então ali eu já passei a estar no meio mais desse gênero, então eu passei a começar a gravar isso. Fui tocar sertanejo, produzi cantor sertanejo, começou a aparecer os sertanejos para mim. Então meio que onde eu estava tocando, onde eu estava no meio daquilo ali, automaticamente eu atraí esse tipo de trabalho para mim, né? Então foi indo essa transição, acho que tem muito a ver com o meu tempo de músico. Essa transição foi acontecendo dessas formas, assim, né? E eu acho que também, assim, acredito que tem muito a ver, logicamente, com uma área que tu atua, né? Porque, por exemplo, assim, hoje dificilmente me procuro, até então nunca me procurou uma banda de reggae, porque eu nunca estive envolvido com Sim, isso, né? Então, automaticamente as pessoas se envolvem e tem esse contato mais com os segmentos, sim, né? sim. Então, por eu trabalhar nessas áreas ali, eu pude ter contato com essa galera toda, né? Então foi automaticamente. Daí você vai fazendo um trabalho bem feito, teu nome é falado aqui, falado lá. Vai E sendo aí, reconhecido nesse aí meio. tipo, isso, aí, tu grava gospel? Olha, nunca gravei. Mas vamos lá, vamos tentar. Então você faz um trabalho bem feito, opa, tem mais uma janelinha que abre ali. Sim. Já gravei pagode. Tu grava pagode? Nunca gravei. Mas você tem uma referência? Qual é que é o teu som? Como é que é a produção? Tal? Vamos tentar? Vamos. Grava. Tem um resultado bom? Opa, mais uma opção. Então, baile, banda, gaúcho, gospel, sertanejo, pagode, bastante coisa assim. Já gravei e tive resultados positivos. Ademir, qual é a tua referência hoje musical? Quais são os caras que te inspiram hoje, tanto na produção musical, né, quanto eu sei que você hoje toca, você faz barzinho também. Quais são os caras que sim são a tua referência? Quando é legal falar porque em cada momento dessa minha trajetória eu tive referências de segmentos diferentes, né? Então na época do baile, a banda ali tinha um cara chamado Fábio, que tinha um estúdio RH lá no Rio Grande do Sul, então era a minha referência. Os trabalhos que ele realizava era referência. E aí depois tantos outros, né? O Maicon também lá do Mix. E assim você vai indo com essa referência, até que chegou num ponto onde é que eu fui pro sertanejo. Então assim, eu acho que na época onde o sertanejo teve esse boom, um dos caras responsáveis, se não o cara, foi o Dudu Borges. Borges. Famosíssimo, né? Pelo talento que tem. Ele trouxe um diferencial muito interessante na música sertaneja. Sim, muito. Tantos outros que teve, né? Mas eu acho assim, ele foi o que, digamos, na minha opinião, talvez, é o que se destacou mais, talvez, naquela época, né? Na era universitária ali, ele era o cara que estava mais, né? Sim, ele fez muita dupla nacional, né? Muita coisa. Então, foram esses caras, assim, de referência na produção, né? Mas com o passar do tempo, essa questão da gravação e produção, eu fui
também me direcionando para outro caminho dentro da música, que é a questão de mixagem e masterização, né? E aí passaram-se a ter outras referências e eu comecei a olhar também com outros olhos para isso, né? Que tem tudo a ver dentro da música ali, da gravação, mas porém já você acaba talvez se destacando mais para algumas partes também, né? Alguns caminhos diferentes. Legal. Quem são os referentes hoje na música? Como o quê? Como produtor? Como Não, engenheiro de... quem é os cantores que inspira, que o Ademir passa tempo escutando? Esse cara que eu gosto de escutar. O que tu... Vamos melhorar... Deixa eu melhorar a pergunta. Entendeu? De repente, né? Entendeu? O que tu acha do nosso cenário musical hoje, sertanejo? Porque assim, ó, eu vou te ser honesto. Eu sou sendo meio... polêmico. Nós somos meio Tá polêmicos. vendo com polêmica. Né? Não, é assim, ó. Eu consigo diferenciar o artista da obra que ele faz, entendeu? Tem muito artista top. Uhum. Porém, a arte que ele faz, né, que está desenvolvendo, no meu ponto de ver, não é muito legal. Um exemplo é letra, entendeu? Meu ponto de vista. Então eu tenho um pouco de dificuldade nesse ponto. No teu ponto de vista, qual é o cenário, como é que tu vê o cenário hoje sertanejo, que está bombando aí? Olha, é polêmico, né? Mas assim, ó, eu vou te falar, talvez eu não vou responder a tua pergunta, mas eu vou talvez responder como que eu vejo isso tudo. Okay. Hoje em dia, algumas pessoas próximas a mim, aquela música tal, eu não sei a letra. Eu sei um pedacinho. Por quê? E eu fui descobrir isso talvez há poucos anos atrás. A música para mim é melodia. Então eu sei, sim, pelo contato que a gente teve durante anos como músicos, letras de cor e tal, mas hoje eu, na idade que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com as experiências que eu tenho, com o trabalho que eu faço, e o que eu ouço, para mim é melodia. Então assim, se disser para mim, Ademir, o que você acha? Eu acho que tem gosto para tudo. Acho que algumas coisas são desnecessárias. Mas tá ali, ouve quem quer. Tá fazendo sucesso, né? Quem não quer não ouve, entendeu? Sim. Então assim, até esses dias eu tava ouvindo, eu não me lembro o que era um pop, um rock, não me lembro que música que era, e aí, não me lembro que banda de pop rock que era na época que estourou música, e daí tipo eu tava pensando, cara, isso aí dá um sertanejo universitário. Porque eu nunca parei pra ouvir uma letra, mas sim, tipo... Então assim, eu acho que a letra, ela pode ser romântica, pode ser isso, pode ser... E ela vai estar em vários gêneros, sabe? Então assim, é difícil você falar, na minha humilde opinião, acho que é difícil você falar é isso ou aquilo, porque eu sou muito melodia, sabe? Tem letras que te tocam, sim, mas pra mim, Ademir Ferrari, é a melodia, cara. É quando eu ouço, e aí, mano, eu posso ouvir funk, eu posso ouvir rock, eu posso ouvir, sabe? Porque talvez a minha atenção não tá na letra, e sim na melodia, entendeu? Mas, como eu te falei, sim, eu acho que, como tudo na vida, tem coisas desnecessárias. Mas cada um tem uma opinião em relação a isso. Né? É até interessante porque a música em si, ela não é só letra, né? Eu também, às vezes, fico com pena de uma melodia, de uma má letra com uma boa melodia. Sim. Fico, nossa, que melodia linda, só que é uma letra que não... Sim. Mas enfim, não valorizou, sim. Né? Então eu também prefiro, nesse momento, focar na melodia. Não, melodia é muito legal. Se